Estamos começando mais um Giverscast diretamente aqui da RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo. E, gente, este mês nós estamos com uma exclusividade de valores incríveis para o grupo Rede Massa de Comunicação. Se você quer anunciar sua empresa de uma maneira diferente, na Massa FM ou até mesmo na emissora SBT, na Rede Massa, pode falar conosco, nós temos oportunidades incríveis, viu? Incluindo, eu não ia falar o que era exatamente, mas o preço está muito bom da Rede Massa, onde que a gente consegue bonificar você com a produção de vídeo. Viu só que massa? Gostou? Quer saber mais? Então chame aqui a equipe da RP Comunicação e com certeza você vai ter um atendimento fantástico, uma experiência incrível anunciando a sua marca para a TV e dando visibilidade aí para o seu negócio. Você sabe, né? Aqui no Giverscast a gente sempre fala aqui de empreendedorismo, de marketing, network. Tem vários empresários que trazem dicas fantásticas. A gente tem, inúmeros episódios que já aconteceram aqui, trazendo insights diferentes, ideias para o seu negócio que você pode modelar, trazer para a sua realidade. Por isso que é muito importante você compartilhar com o maior número de pessoas o episódio que a gente sempre traz aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, é de graça. Você não precisa pagar para fazer isso, tá bom? Porque você sempre vai receber de primeira mão um vídeo novo. Toda semana a gente está subindo entre 2 episódios de podcast aqui para você ficar ligado nas tendências de todo tipo de mercado. A gente vem diversificando aqui os conteúdos para que você, profissional de alta performance, para que você, empresário, fique ligado nas coisas que estão acontecendo fora da sua caixa, fora do seu dia a dia. Você que é dono de supermercado, padaria, sei lá qual que é o seu negócio, mas quando você aprende o negócio de outras pessoas, você começa a trazer insights para o seu negócio. E aí é que as coisas acontecem, que as coisas fluem, que a criatividade vem e acontece, você começa a prosperar no seu negócio também. E para falar ainda mais de prosperidade, um ambiente bonito no seu ponto de vista, traz ou não prosperidade para o seu negócio? Eu voto que sim, porque ele pode ser a cara e a identidade do seu negócio, da sua casa. Você pode trazer uma identidade da sua casa para o teu negócio. E eu tenho certeza que quando o teu cliente chega, adentra o seu estabelecimento, ele fala assim para você: nossa, que bacana esse lugar. Ou ele só fala: oi, bom dia, tudo bem? Você tem um copo d'água? Se você quiser criar uma boa impressão para os seus clientes também, quando eles vão te visitar, quando eles vão conhecer o seu estabelecimento, ou até mesmo um churrasco com os amigos lá na sua casa, hoje eu estou aqui com o design de interiores, Roberto Marcelo Roberto, ou Lelo, como você quiser chamá-lo. Uma pessoa muito querida e especial, que faz parte também do BNI, né, Lelo? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Então, a fabricação é anos 80, a gente tem nome composto, é Marcelo Roberto, mas eu sempre brinco que é meu nome de boleto, né? Só os boletos me chamam assim, podem me chamar de Lelo. Legal. E antes de a gente falar dessa área profissional do Lelo, de design de interiores, a gente quer saber como que ele chegou até aí, né? Porque ele não nasceu design de interiores, né, gente? Então, como é que foi essa trajetória, Lelo? Até você falar, olha, é realmente isso que eu quero, é realmente nessa área que eu quero transformar ambientes, casas, empresas, criar sentimentos e sensações para as pessoas através do meu trabalho. A minha primeira formação é letras português, inglês e literatura, inglesa, portuguesa, brasileira e norte-americana. Rapaz, eu mal falo português, ele vem com isso tudo aí para nós. Aí eu emendei ali uma pós em comunicação social. Que bacana. E só que assim, não adiantava. Tudo me puxava para esse mundo de arquitetura, de design de interiores. Minha mãe disse que meus brinquedos eram sempre voltados para essas coisas. Ai, desculpa. E aí eu falei assim, quer saber? Vou emendar aqui arquitetura. Fiz 8 semestres de arquitetura. Lá no finaleira já eu falei, não, mas o que eu gosto mesmo é de fazer as pessoas se sentirem bem. Que é mais a coisa que o Interiores faz. Uhum. Aí eu fiz design de interiores em Joinville, pelo Instituto Brasileiro de Design de Interiores. Que bacana. E há quanto tempo você está nessa área? Há apenas 19 anos, né? Porque eu
como eu tenho 22, podem fazer a conta aí. Eu comecei cedo. Aham. Faz 19 anos. Eu iniciei trabalhando com mobiliário de alto padrão. Só que eu fui convidado por essa empresa, esse grupo, para ter os complementos do mobiliário. Então, eu entrei com cortina, papel de parede, toldo, carpê, uma série de complementos que a gente precisava para o mobiliário, Uhum. né? E aí a gente ia ampliando o ticket de cada cliente. Que bacana. Claro que 10 anos dentro desse grupo, Uhum. eu acabei aprendendo de tudo que eles tinham ali dentro, né? Até o que foi vindo Uhum. depois, ao longo do tempo, eu fui aprendendo também. E me ajuda muito hoje, porque eu tenho um conhecimento técnico para fazer essa especificação. Entendi. Uma coisa que eu tenho quase certeza, porque assim, é como a gente tinha falado, as pessoas são especialistas de outras áreas e muitas vezes elas não conseguem entender a diferença de design de interiores com arquiteto de interiores. Eu mesmo não sei. Tá me usando, né, para aprender. Então, assim, eu costumo dizer que a gente sempre adquire conhecimento aqui com os nossos Claro. entrevistados, porque a gente consegue entender da profissão deles. E como a gente faz parte do BNI, a gente acaba sabendo referenciar de uma maneira melhor. Se você quiser saber o que é referenciar, comenta aí, eu quero saber. Tá? Então, assim, Lelo, explica para nós qual que é a diferença, né, desses profissionais. Vamos falar de arquitetura. A faculdade de arquitetura, geralmente, ela inclui urbanismo. Então, e ela abre um grande leque. É como você, que, né, vem do mundo do marketing, você tem um monte de galhos, né, dentro da árvore de marketing. A arquitetura também. Você pode ser arquitetura residencial, hospitalar, comercial, fúnebre. O urbanista, ele pode ir para essa parte de habitações sociais, desenvolver cidades, parques. Então, assim, dentro da arquitetura você vai ter aí uma imensidão de vertentes. O interiores, ele existe dentro da arquitetura de interiores e também existe o design de interiores. Na prática, quem faz design de interiores não pode quebrar parede, não pode construir um cômodo. Isso quem tem habilitação é um arquiteto. Mas como eu tenho um sócio que é arquiteto, então o nosso escritório consegue entregar ambas as necessidades, tanto do arquitetônico quanto do design também. Bacana. Então, isso quer dizer que se você quiser arrumar a sua casa, deixá-la bonita e precisar quebrar, tem quem quebra, tem uma galera ali que também desenvolve esses projetos aí. E hoje, existe camadas de estilos, existem diferenças de estilos? Você adota algo único seu? Como que funciona essa parte? Assim, existem os estilos que a gente se identifica melhor. É claro que vai ter gente que vai fazer clássico muito bem, mas se tiver que fazer uma coisa mais rústica, talvez fique um pouco mais sofrido. E eu sempre indico para as pessoas, falo assim, dá uma olhada no portfólio, vê o que as pessoas postam, porque é bom estar próximo do que o profissional já oferece. Não adianta a gente chegar para um profissional que adora contemporâneo, né, que é o que a gente mais vê hoje em dia, e pedir para ele fazer um rústico. Talvez ele não saiba. Se você gosta de chave chique, você sabe muito bem o que é chave chique. O resto do planeta provavelmente não sabe, porque assim, eu diria que metade da população nunca ouviu chave chique. Pega aí aquela cara de dor. Né? Aquela cara de Nazaré, né? Tedesco, né? Cheio de... Então, um profissional de chave chique, ele vai ser muito especializado. O chave chique é aquela coisa bem romântica, bem trabalhada, com muito tecido, muita textura, as cores clarinhas, sabe? Aquelas cores amarelo bebê, azul bebê, rosa bebê. Que é um estilo que eu não tive oportunidade de trabalhar. Então, assim, eu não vou dizer que eu sou especialista. Se eu tiver que fazer, eu tenho recursos para entender e fazer uma proposta. Entendi. Mas aí vale de eu saber se o cliente também está disposto a aprender comigo ou se ele tem pressa, se o tempo está batendo. E aí é falar, olha, para o seu projeto eu preciso de X prazo, vamos trabalhar juntos? Talvez, com alguém especializado nisso, ele teria um prazo menor. Mas um bom profissional vai te atender independente do estilo. Entendi. Hoje você atende... Eu vi que você atende também online, para pessoas fora
da nossa cidade, né? Sim. Como é que funciona esse trabalho? Dá certo sem você ir lá? Então, eu comecei a atender online em 2014. Muito Dá certo, gente. 2025 dá certo. tem 11 anos aí. Na verdade, eu ainda trabalhava nesse grupo, eu era CLT, e aí eu comecei a escrever um blog para uma amiga de lifestyle, e aí começaram a chegar as solicitações de projeto, solicitação de projeto. E eu dizendo não, e eu, né, cada e-mail que eu dizia não, o dinheiro dava tchau para mim. Eu falava assim, não, eu preciso desenvolver uma metodologia para que eu possa não só ganhar esse dinheiro, mas é que eu pudesse dar a oportunidade de uma pessoa que mora na Alemanha, o primeiro pedido que veio foi da Alemanha, de ter um projeto assinado meu. E aí eu desenvolvi um formato, tem os videozinhos de como faz as medidas. Porque o que é mais difícil? Eu não consegui estar lá para fazer essas medidas. Então, eu mando um vídeo explicativo para a pessoa fazer as medidas e me mandar. É a parte difícil do trabalho do cliente. Aí, depois, a gente vai desenvolvendo o projeto dentro do que ele espera. Como é num local que, às vezes, eu não conheço, eu fiz projeto para Finlândia. Finlândia está meio longe na minha lista de lugares para visitar ainda. E mesmo assim, vamos fazer. O que eu peço é que a cliente me passe os sites onde ela gosta de fazer compras. Então, o processo é um pouco diferente quando é um projeto online, principalmente num país diferente. Eu primeiro vejo o que tem próximo, disponível, para depois desenvolver. Quando é algo aqui, eu desenvolvo o projeto com coisas que eu já sei que eu vou ter A, B ou C como fornecedores. Isso é legal porque, assim, você acaba dando para as pessoas que moram fora, exclusivamente brasileiros, aquele gostinho de estar em casa. E quando eu digo de estar em casa, é de estar no Brasil. Né? É a cultura, né? A A cultura é muito diferente. Eu costumo dizer que é muito mais difícil você explicar a sua cultura para alguém de outra para fazer um projeto seu. Porque eu sempre brinco com o ralo do banheiro, né? Geralmente eu coloco um ralo fora do box e quando dá eu coloco um ralo na cozinha, gente. E assim, na Europa eles ficam abismados de por que tem um ralo fora do box. Na Inglaterra é comum ainda você encontrar banheiro com carpê. Só não é carpê dentro do box. E aí eu falo, gente, mas é que o brasileiro ele lava. A gente precisa jogar uma água. Não é esse lencinho umedecido que enceba a sujeira, espalha a sujeira uniformemente que a gente usa. E quais são, assim, as etapas, Lelo, de um projeto? Como é que funciona a criação de um projeto? Então, desenvolvido, né? Primeiro uma conversa com o cliente para a gente entender a dificuldade, né? A nossa região, falando especificamente aqui da região geográfica que a gente está, as pessoas ainda chegam e falam assim, e quanto você cobra por metro? Depende, né? E isso foi até um caso na faculdade que o professor de arquitetura falou assim, quanto você cobra por metro? Eu cobro R$20. Beleza, para fazer um barracão, tá ótimo. Quanto você cobra por metro? R$20. Ótimo, me faz um centro cirúrgico. A complexidade é outra. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade para daí ir passando um orçamento mais acertado. E isso é uma coisa, assim, que é meio... até as mídias falam muito. Por que não se fala de preço de projeto? Porque tem um nível de complexidade. Tem que saber o que vai ser feito, tem que saber o quanto a pessoa quer intervir, tem que saber quanto tempo essa pessoa tem de estrada. Porque, com certeza, uma pessoa que acabou de se formar vai ter um preço um pouco mais baixo do que aquele que já tem um tempo de estrada e que já conhecem muito dos percalços. Então, você também paga um pouquinho a mais para ter um pouco mais de conforto. Esse negócio de realmente passar o preço de acordo com o projeto é aquela velha máxima de você não normalizar tudo, que é tudo igual, né? Ou que é uma receita de bolo, né? O que eu faço para um dá para fazer para outro. Cara, não dá. Nem todo projeto, no teu caso, é igual.
E aí, trazendo para o marketing, eu não posso fazer a mesma comunicação, as mesmas estratégias que eu uso para uma padaria, para atrair cliente para comprar sonho, Uhum. do que para uma concessionária de veículos que são clientes que querem realizar sonhos, né? É diferente, né? Sim. Então, a estratégia é diferente, o modelo de negócio é diferente, mas o marketing é o mesmo. Ele só é dosado de uma maneira diferente, né? E hoje, como que funciona a rotina aí do seu dia a dia no escritório? Como que... Então, a rotina do escritório é não ter rotina. Então, um dia você está conversando com um cliente, um dia você está numa fase de fazer medidas, dependendo da complexidade do lugar. Eu gosto de fazer o levantamento de medidas, mesmo se for um lugar maior, eu levo alguém da equipe comigo. Mas porque levar o cliente e falar assim, Cris, onde que você imaginou a sua mesa, o seu fogão? Uhum. Porque se eu chego lá, pura e simplesmente, e falo, não, ali tem uma porta, então eu vou colocar a geladeira do lado, e na sequência uma porta com um lixeiro e o fogão, porque aí o fluxo ali fica assim, assim, assim. Uhum. Beleza, eu posso estar pensando isso tecnicamente. Mas aí o Cris pode ter pensado assim, não, eu quero que aquela porta fique sempre aberta para eu conseguir ver o meu filho brincando. Uhum. E se eu enfiar uma geladeira ali do lado, você não vai ver. Então, isso também é algo que vem do tempo, né? A gente fazer um briefing muito bem feito, né? Eu não gosto de usar termos, né, de fora, mas fazer esse levantamento com o cliente do que ele sonhou, do que ele espera. Porque, assim, hoje, né, quase 20 anos de estrada, se a pessoa não me pedir para pôr o micro-ondas no teto, a geladeira enterrada, se não tem uma questão técnica, né, de segurança, vamos fazer do jeito que a pessoa sonhou. É para isso que ela está investindo em interiores. Interiores é extraordinário. Você não precisa de um projeto de interiores. Mas se você quiser ter uma experiência melhor, aí você faz esse investimento. Uma coisa que você sempre fala que eu acho fantástico, se você vai construir em um espaço reduzido, é cuidar para não guardar um filho no forno e outro no micro-ondas, né? Varia, né? Às vezes é no cesto de roupa suja, às vezes é num forno e um na gaveta. Assim, é muito interessante essa analogia, porque casais novos, hoje eu não quero ter filho. Não é momento, né? Não é o momento, beleza? Mas e aí, qual que é o planejamento desse casal? Qual é o planejamento dessa família? Vai ter, não vai ter? Vai ter pet, não vai? Acho que até para isso tem que pensar, não é verdade? Sabe que essa é uma das perguntas, que é quanto tempo você pretende ficar aqui? Uhum. Porque assim, comprei uma casa. Ok, digamos que você e sua esposa compraram uma casa que tem um quarto e tal. Quanto tempo você pretende ficar aqui? Será que é para sempre? Será que essa casa com um quarto, que é a primeira conquista do casal, é onde eles vão parar? Dificilmente. Então, eu gosto de partir daí, porque se a pessoa me falar assim, eu vou levar pelo menos 7 a 10 anos para pagar tudo isso e tal. Eu falei, bom, então é um longo prazo. Então, a gente vai por coisas boas aqui para não ter que ficar refazendo. Se a pessoa me falar assim, não, isso aqui é transitório, eu vou ficar 2, 3 anos aqui. Aí a gente não vai colocar uma super rocha natural, que é algo que vai ficar ali, porque é planejado. Colocar um porcelanato super de autotráfego. Não tem necessidade. Ô, Lelo, e como é que funciona assim? Eu mudei pra cá, tem muita gente que tá vindo fazer medicina aqui na nossa região, mas eu quero morar num apartamento que seja bacana, que tenha uma decoração legal. Só que eu tô pagando aluguel. Eu não vou fazer investimento nenhum aqui, porque não é meu, não quero gastar no que é dos outros. E aí eu fico frustrado porque eu tô morando numa casa com parede branca, né? Como é? Eu sou anti-parede branca. Talvez seja um trauma, né? Porque eu morei muito tempo de aluguel e eu, né, quando eu era criança, e eu lembro da minha mãe falando, não, seja parede, porque vai ter que pintar. Mas, gente, é contrato, você vai ter que pintar a parede de qualquer jeito. Na hora que você for devolver o teu imóvel de aluguel, você vai precisar fazer essa manutenção. E aí entra
é esse meu conhecimento de atender online. Porque a partir disso, eu comecei a descobrir oportunidades de fazer um projeto personalizado, exclusivo, mesmo para quem mora de aluguel. E isso aconteceu uma vez que, assim, eu fiz o escritório do pai de uma cliente lá em Santana de alguma coisa, na Paraíba, por aí. Uhum. E aí, uns meses depois, ela me mandou, eu vou ter que mudar de apartamento porque eu tô grávida e eu vou para um lugar maior, eu queria fazer um projeto contigo e tal. Daí ela me mandou a planta do apartamento, ela já conhecia todo o processo. E aí, o projeto deu em 3.000 e poucos reais, assim. E eu olhando, né, com o meu orçamento, eu falei assim, nossa, ela vai gastar quase 4.000 reais num projeto para um apartamento que ela tem um contrato de 2 anos de aluguel. Uhum. Aí eu fui conversando com ela, falei assim, vamos fazer então primeiro o quarto do seu enteado e o do bebê. Falei, e eu não vou pro céu, gente, porque eu fico atormentando mulheres grávidas, tá? Aí eu falo assim, moça, você precisa decidir isso aqui, porque a gravidez não espera. Então, se vocês me encontrarem em algum lugar que não for no céu, é porque eu maltrato grávidas. E aí ela falou, aí tudo bem. Aí eu tava em dúvida, né? A gente fez o quartinho dele, ficou incrível. Foi muito engraçado, porque foi um processo dela também se descobrir. Uhum. Falei assim, pede pra ele escolher qual dos 2 quartos ele queria, pede pra ele te mostrar uma foto do que ele gosta. E quando ele chegou com um quarto que ele gostava, ela falou assim, meu menino cresceu, ele quer um quarto gamer, e tinha neon, e tinha cimento queimado. E ela tava pensando no menino que ela conheceu, né, que gostava do Homem-Aranha. Então, assim, até veio essa evolução. E quando eu mandei pra ela o quarto da menina, eu falei assim, olha, eu tô em dúvida entre este mobiliário e este mobiliário. Né? Basicamente mudava os tons. Aí ela falou assim, eu gostei mais do primeiro. Falei, ótimo, então vou aplicar esse no projeto e tal. Porque como é um projeto para aluguel, eu pego móveis prontos de grandes sites que tem medidas standard. Então, assim, quando ela sair, ela leva e encaixa. A gente remodela como se fosse um Lego num outro espaço. E aí ela me disse, Lelo, tudo que eu tinha pesquisado aqui na minha cidade, e daí ela mora na Bahia, em Ilhéus, ela falou assim, o que eu economizei só no quarto da minha filha já pagou o seu projeto 2 vezes. Olha só. Porque tudo que ela tinha lá próximo, daí era muito exclusivo, muito específico. E muito mais caro. E mais caro. Então, foi ali que eu... Tem uns anos já isso. Então já não vai pro céu, não tem problema não. Mas eu ainda fico apressando ela. Não, você fala uma verdade. Mas as verdades precisam ser ditas. Hein, Lelo, mas e aí? A gente sabe que a internet tem trazido muita atualização para quem gosta de arrumar casa, dar dicas e tudo mais. E como que você se atualiza nesse flash que a internet hoje para as pessoas terem acesso? É tudo muito rápido. Geralmente nada tem muita qualidade. Mas aí, assim, quando eu vejo algum item... Teve recentemente umas cubas, né? Que tinha uma cascata e lava copo e não sei o que e tal. Que eu achei muito legal. E aí, quando um cliente manda, outro cliente manda, eu falo, vixe... vamos dar uma olhada mais a fundo. E a Cuba era um bom produto. Ele segue sendo um bom produto. Primeiro, eu fico de olho ali nos comentários, vendo as pessoas que compraram. Quando não é nada estrambólico, eu compro para testar. Que eu acho que não existe forma melhor do que a gente provar isso. Então, já me ferrei com muito aspiradorzinho, barrinha de limpeza e não sei o que. Essas coisas eu costumo comprar. De aprovados mesmo, foram alguns itens de metais para banheiros, que foram boas aqui. Começar a fazer conteúdo disso aí vai ser fantástico. Ser o TikToker dos produtinhos aí, né? E agora, trazendo a atualidade, eu tava falando outro dia com o Gustavo Pimentel, e nós falávamos de inteligência artificial, de inovação, de tecnologia. A gente vê que existe inteligência artificial, inclusive, para design de interiores. Sim. Tira uma foto, coloca lá
no programinha, ele já te dá várias opções. Como lidar com isso nesse momento que nós estamos passando, né? Pede a segunda foto, Ah, que eu já testei, mesmo versões pagas. Ela não entende que é o mesmo lugar. Então, se você pede para um programa de inteligência artificial fazer uma sequência de fotos de um mesmo projeto, cada uma vai ficar de um jeito. Então, é ótimo, eu uso o máximo de inteligência artificial que eu posso, programa que faz medida, melhoramento de render, e é uma realidade. Mas, assim, compreender a humanidade, daí eu digo assim, o seu filho gosta de tal coisa. A inteligência artificial vai conseguir pôr isso dentro do projeto, mas ela vai entender como ele se comporta em volta disso. Ela entende como é que a gente vive, e essa é a grande diferença. entendi. Ela até vai fazer um projetinho bacana, mas talvez ele não é funcional, não é usual. Né? E a questão de vivência mesmo. Uhum. Porque uma vez eu atendi um casal que o filho tinha síndrome de Down. E ele era absolutamente maluco pelo Homem-Aranha. Uhum. Então, quando a gente colocou elementos do Homem-Aranha que não eram óbvios, porque colocar um quadro de Homem-Aranha ou uma coxa de Homem-Aranha no quarto do menino era muito fácil. Mas estimular ele, tendo os ganchos com as linhas, para ele poder desenvolver também a questão motora dele, e ele criar a teia dele, que foi uma das propostas que a gente fez, foi muito além do que o casal esperava, né? Legal. E será que a inteligência artificial ia pensar numa forma de transformar aquela criança no Homem-Aranha? E aí você traz isso tudo num projeto que a gente está falando de inclusão, né? Sim. Porque não é simplesmente um cômodo, né? Uhum. É o mundo da criança, é o mundo do adolescente ali, né? Você falou do gamer também, quem gosta de gamer. Não, imagina só um quarto todo decorado, bonito, com a iluminação bacana. Eu acho muito legal o trabalho de luzes que você faz. Já apresentou algumas coisas para nós aí, trabalho de iluminação. Eu acho muito bacana. E assim, Lelo, quando você escolhe os produtos que a pessoa vai comprar. Como é que funciona essa relação, essa política de compra aí? Essa política ela é bem controversa, porque assim, existem profissionais que cobram praticamente nada em projeto e recebem comissões das lojas. E ok, é política de cada um. Para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, isso é errado, porque se você cobrou por um projeto, você não pode receber pelo mesmo projeto. Mas aí é uma discussão que tem décadas. Vou me isentar aqui. Cada profissional decide se compra, se recebe ou não. Eu não mando o cliente comprar em lugar nenhum. Eu falo, olha, nós precisamos de porcelanato. Onde você quer ver? Entende? Tem profissionais que falam, não, eu só trabalho com um fornecedor A, B, C. Tudo bem. Se você é cliente, talvez esse profissional já tenha um standard de entrega que é dali para cima, e aí ele vai dizer, olha, eu não quero tal fornecedor. Eu também tive experiências ruins com X ou Y, principalmente prestação de serviço, que eu falo, olha, eu já tive experiências ruins aqui. Talvez esses 5% a mais aqui, ó. Vai fazer a diferença lá na frente. Vai te dar uma paz maior durante a obra. Sim. Porque assim, uma coisa que as pessoas reclamam muito é do prazo que estoura e do valor que ultrapassa. Eu não costumo errar, principalmente quando a gente fala de orçamentos. Lelo, questão de empresas. Quando a pessoa quer criar um ambiente bacana para receber seus clientes e tudo mais, mas ela quer também trazer uma experiência para esse cliente, né? Aqui mesmo na RP a gente tem uma recepção de parede branca, né? Eu acho que seria muito bacana ter um lugar ali e tudo mais, mas assim, é possível trazer um ambiente que crie uma experiência para os clientes? Quando a gente fala de experiência do consumidor, tudo bem, talvez a sua parede branca não seja problema nenhum.
talvez inserir outros itens. A gente falando de comunicação. Uhum. Talvez um som ambiente, talvez uma tela com produções suas. Uhum. Talvez não uma tela, mas assim, joga um projetor diferente que, sei lá, projeta em 3 dimensões, deixa um vídeo da tua galera desenvolvendo, né, uma vinheta, alguma coisa assim, que é instigar mesmo. O mundo tá tudo muito rápido. Uhum. Então, assim, a gente concorrer com a tela do celular é difícil. A pessoa precisa ter realmente uma coisa interessante para ela não pegar o telefone dela e ver o que está acontecendo no site de notícias. Porque eu vejo uma coisa que eu sempre vi. Clínicas médicas. E aí vai uma atenção, e é o meu ponto de vista. Posso dar? Tem clínicas médicas que criam recepções lindas, bonitas, iluminação bacana. Às vezes traz até um marketing sensorial ali com algumas essências exclusivas, né? E várias revistas para que as pessoas ficam vendo as revistas e não aproveitando aquele ambiente. Então você projeta tudo para que a pessoa não olhe para aquilo. Você projeta aquilo para que a pessoa olhe uma revista. Mas aí, de novo, o que você conseguiria colocar ali que prendesse a atenção das pessoas por mais de 15 minutos? É onde que eu entro naquela questão da experiência, né? Será que dá para criar alguma interatividade no próprio ambiente que converse com aquele serviço que eu presto? Você trouxe ideias fantásticas aí, já né? Que é um projetor em 3D e tal, uns negócios. De repente ter um óculos para a pessoa imergir no ambiente, entendeu? Exatamente. É esse tipo de coisa que eu tô falando, porque assim, quando você alia, aonde que eu quero chegar com tudo isso, gente? Quando você alia o design de interiores com o marketing de experiência, você tem um encantamento do cliente de uma forma fantástica. Visão, audição, sinestesia. Esse cara não precisa nem saber quanto custa de verdade. Ele já sabe que é dele, porque ele já pertence àquilo. Exatamente. Aí só quer saber se o cartão tem limite para pagar, entendeu? Geralmente tem. Geralmente porque, tem. Assim, o Interiores, ele já te assinala o quanto isso vai custar. Exatamente. E é por isso que eu brigo muito quando você chega num lugar que usa um produto muito barato, mas oferece um serviço ou um produto mais caro. Você não vai entrar numa Mitsubishi, numa Audi, numa Mercedes e sentar num Corino rachado. Não vai. E pensar que você pode dar 5 mil de entrada e parcelar o resto em 300, né? Você sabe que Eu fiz uma clínica recentemente e uma das propostas que a gente fez foi, na sua primeira visita à clínica, você vai para uma sala. Quando você retorna, que você já passou por avaliação, você já tem, né, teu planejamento todo, você vai para outra sala, você vai receber um chá, você vai ser recebido com uma tâmara recheada com morango, né? Porque é clínica de estética, então, assim, também não dá para meter um chocolate na pessoa. Né? Entende? Mas aquele chazinho com uma tâmara, um morango, ele já te sinaliza que o Pix é diferenciado. Não é um copo d'água de plástico. Exatamente. Então, acho que tudo isso aí, ser feito de uma forma inteligente, agora falando a nível empresas, né? Atende bastante empresa, Léo? Eu atendo tanto empresa quanto residenciais. O ano passado teve um boom de empresas, assim, teve clínica de estética, loja de revestimento. Legal. Restaurante. E aí eu tô atendendo agora uma rede de hotéis, então tem umas coisas assim, piano bar. Que legal. Spa, tá uma delícia mesmo. Sala de jogos, umas coisas assim. E aí é onde que eu falo, né? Eu adoro essa parte do neuromarketing, que é essa questão do sensorial. As pessoas começam a consumir, inclusive foi assunto do meu TCC lá em 2010, né? Onde que as pessoas começam a consumir aquele ambiente
começam a consumir aquele produto ou serviço sem saber que tá consumindo já. Uhum. Sem saber que na hora de sair tem que pagar. Aliás, ela sabe já, mas ela faz questão de experimentar aquilo pelo ambiente que ela tá. Então, se você que é dono de empresa acha que tá tudo beleza, ter um designzinho, quadrinho lá do Shakespeare na parede, é legal. Mas quando você tem um profissional que vai te auxiliar, que vai trazer a filosofia da tua marca estampado na parede, em um objeto, no outro, trazendo uma experiência para o teu cliente, isso daí é a parte de marketing também junto. Isso daí também é a parte de venda junto. Você já está fazendo a sua proposta antes mesmo de falar o preço. Exatamente. Né? Tá comunicando o valor O agregado. valor agregado da sua marca. Lelo, voltando para residências. A gente está passando por uma crescente em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu está tendo bastante prédio, né? Uhum. Apartamentos ali de 50, máximo 60 metros quadrados, talvez 60. Talvez, Agora lançaram alguns de 80, graças a Deus. porque era menorzinhos, né? E, assim, a tendência, no meu ponto de vista, é diminuir cada vez mais. Graças a Deus não pode, né? Existem leis. Não pode? Não pode. Ah, entendi. Em Foz, você não pode chamar nada com menos de 30 metros de residência. Mas nem os estúdios? Não, não pode. O mínimo é 30 metros. Uhum. E se dependesse de mim, aumentava. Eu tenho aí fé nessa gestão nova que está trabalhando com essas leis. Eles estão revendo esse planejamento todo e mantiveram. Porque, assim, tudo bem, gente. Eu não estou dizendo que você não consegue viver em 9 metros quadrados, que é a realidade da capital desse estado, por exemplo. Você pode ter um apartamento de 9 metros quadrados. Provavelmente você que está aí ouvindo não sabe quanto é 9 metros quadrados. 9 metros quadrados é metade de uma vaga de carro ali na Avenida Brasil. Nossa. Entende? É muito pouco. Você realmente não consegue viver. Meu Deus. Mal dá para ter um quarto dentro desse espaço. Sim, tudo bem. Eu não posso falar de arquitetura em metragem quadrada pura, porque assim, 1 por 9 são 9 metros quadrados. Não dá para pôr um quarto, né? Mas assim, eu já vi quartos que funcionavam de uma maneira eficiente com 7,5 metros. Só que assim, um apartamento, que aí a gente não pode pensar que a pessoa vai usar sozinha, porque mesmo que ela seja solteira, algum dia ela vai receber alguém. Enfim. Então, assim... Pra pensar, tem que sair na garagem. Se fosse... Não, de modo físico mesmo, o seu carro vive melhor que você. Meu Deus. Porque ele tem pelo menos espaço para abrir as portas. Exatamente. Mas onde que eu quero chegar com isso? Apartamentos pequenos, recursos baixos. Dá para fazer design de interiores? Dá, mas a gente pode usar essa fórmula que eu tenho de trabalhar com mobiliário pronto, de grandes magazines, e ir montando como se fosse um Lego, e daí, assim, fazer essa enquete e ver exatamente como é a rotina da pessoa é muito importante. Porque, por exemplo, tem pessoas que gostam de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Eu não teria um lugar para mim que não tivesse pelo menos um bom espaço para cozinha. Tem gente que vive de delivery, então talvez não precise nem de 2 bocas de fogão. Possa viver com uma só e um micro-ondas. Então, é esse tipo de adequação que é necessária. Bacana. E assim, Nelo, quando que você tem certeza que um projeto, pronto, acabou, tá entregue, tá finalizado? A gente passa por uma série de etapas, né? A gente até evoluiu a conversa, mas primeiro eu gosto de mostrar para o cliente circulações e o que é o resultado do que ele precisa. Como visão de passarinho que eu falo, né? Olhando a planta baixa ali. Então, você entra por aqui, sai por aqui, entra lá. Aqui o fluxo é assim. Porque tem coisas que às vezes a gente pensa que, nossa, ganhei uma portinha na cozinha, maravilhoso. Mas aquilo faz você dar uma volta imensa dentro da tua sala para conseguir chegar do outro lado. Teve uma cliente que eu nem fechei o orçamento dela. Ela não fechou interiores comigo. Ela disse, olha, o teu orçamento ficou muito mais alto. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu gostaria de fazer uma sugestão.
A casa dela tinha... No quarto do casal, só tinha a banheira e o chuveiro era dentro da banheira. E logo na sequência, no quarto na suíte de hóspedes, o banheiro tava generoso e não tinha banheira, né? Eu falei, olha, minha sugestão, diminui o banheiro de hóspede, joga a sua banheira um pouquinho para trás e deixa um box separado. Falei, porque hoje você é jovem, hoje você malha. Mas assim, você e seu marido daqui um pouco querem ter um bebê. Você vai ficar grávida pulando para dentro da banheira Para tomar um banho. Para tomar um banho. E tá tudo bem. A pessoa que vendeu o arquitetônico para ela não faz interiores. Então, talvez a pessoa simplesmente eles tinham lá, eu quero um banheiro com banheira. Eu já peguei Airbnb que era assim, sabia? Tudo bem. E eu achei mega estranho, sabia? Do meu ponto de vista. Porque, assim, eu pensei justamente nessa lógica, né? Meu, e se, de repente, sei lá, eu tiver debilitado, alguma coisa do gênero, chegar aqui para ligar o chuveiro, eu posso escorregar, posso cair, eu posso me ferrar ainda mais, né? Meu pai fala que eu só sirvo para pensar no pior. Mas é que quando a gente construiu a casa, eu tinha 11 para 12 anos e eu colocava defeito em tudo. Aí o dia que eu cheguei na obra, né, na escada, eu olhei lá em cima e aí tinha um bico de luz lá em cima. Eu falei, como é que vai trocar a lâmpada? Eu tinha 11 anos. Né? E ele falou, você só coloca defeito em tudo. Eu falei, mas não tem como pôr mais baixo? Né? Tanto que até hoje meus projetos, tem muito projeto que eu faço que não tem luz vindo do teto, só das paredes. Deve ser algum trauma também, vou levar pra Bruna. Provavelmente, você nem trocava aquela lâmpada, né? Nunca foi colocado. Nunca foi colocado uma lâmpada lá. Por isso. Léo, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui em relação ao porquê que as pessoas deveriam olhar com mais carinho, mais cuidado para essa questão do design de interiores. E por que, de repente, até contratar os seus serviços também? Eu acredito que todas as pessoas precisam se sentir bem quando elas voltam para casa. E é muito diferente você ir para um lugar onde você se sente parte daquilo. Eu, graças a Deus, já tenho muito tempo que eu tenho casa própria. Mas eu sei dessas pessoas que trabalham o dia todo, que estão ali, pegam transporte ou pegam trânsito, e aí eles chegam num lugar que eles não sentem que é parte deles. Eu não posso ter a minha parede azul clarinha que eu gosto, porque a casa não é minha. E, de novo, você vai ter que pintar igualmente. Assim, pegar uma tinta ali, uma latinha de 900 e pintar uma parede da cor que você gosta. Ou, gente, o sofá não precisa ser bege e cinza. Você pode ter o sofá vermelho, se é a tua cor preferida. Então, eu gosto de fazer com que as pessoas se sintam bem no lugar onde elas estão. Então, é por isso que vem o Interiores. Que legal, Léo. Parabéns pelo trabalho que você faz. Eu já vi algumas apresentações suas, né? E realmente são serviços fantásticos. É legal você que tem um amigo, um parente que vive fora do Brasil, que você mande o contato do Lelo. Quais são as redes sociais? Lelo.designer. Lelo.designer. Porque as pessoas podem levar um pouquinho do Brasil para onde elas estão, né? Fica aqui o meu abraço, Lelo. Obrigado por participar conosco hoje, né? Você que acompanhou até aqui, deixa seus comentários, se inscreve no nosso canal. Beijão no coração e até o próximo episódio. Valeu, Lelo! Valeu, obrigado, gente.